Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Tem uma palavra do Senhor por teu coração. Quantos precisam receber aqui a palavra do Senhor? Amém. Então abra os teus ouvidos e desfrute daquilo que Deus tem a falar consigo nesta manhã. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão, e as suas mãos não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Que essas foram as tentações, de sorte que apartou dele o diabo até o momento oportuno. Bendita é a palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração a mais? Senhor, ministra os nossos corações, para que possamos, Senhor, entender qual é a tua boa, a tua perfeita e vontade para todos nós em nossa casa. Amém. Pode tomar teu assento. Esse texto, ele nos faz um convite novamente. Eu tenho trabalhado muito dentro dessa ótica, de um convite a um exercício espiritual. Por que o exercício espiritual? Porque a ideia é nos mantermos firmes, a ideia é nos mantermos fortes nos dias difíceis. Com a finalidade de fortalecer, então, o nosso espírito, eu quero que você atente a essa experiência de Jesus, com esse momento onde ele sai guiado pelo Espírito e vai ao deserto e fica ali 40 dias sem comer. E a Bíblia diz que no final dos 40 dias ele teve fome. Por ter fome, o diabo então aproveita-se disso e então começa a trabalhar em sua vida e tentar trazer em seu coração algumas coisas que nós precisamos aprender. Eu gostaria de, observando esse texto hoje, dividir convosco essas experiências de Jesus, para que nós também pudéssemos e possamos ficar livres de nossas tentações. A vontade de Deus é que vivamos uma vida de prosperidade. A vontade de Deus é que vivamos uma vida alegre, uma vida transbordante, uma vida transformada por Ele. Uma vida onde os nossos pecados, graças a Deus, eles foram pagos na cruz do Calvário. Sim ou não, igreja? E nós, pela morte de Jesus, nós fomos libertos. O sangue dele nos purificou de todo pecado. É isto ou não é? Porém, muitas vezes, nós, se não observarmos a vontade de Deus, a palavra de Deus, muitas vezes nós vamos viver como se isso não tivesse acontecido. Então, com essa finalidade, para que vivamos uma vida à semelhança de Cristo,
Nós precisamos olhar para esse texto e aprender com eles. Então vamos no versículo de número 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. É importantíssimo nós observarmos que a salvação de Jesus, ela nos alcançou de uma forma completa. O Espírito Santo, ele não só nos visitou por um dia, mas o Espírito Santo busca nos visitar todos os dias. Nós não podemos nos contentar apenas com o batismo das águas. Nós não podemos nos contentar apenas com o primeiro ato da bondade, da obra salvadora de Jesus, que é a conversão, que produziu em nós coisas maravilhosas, benefícios maravilhosos. Então nós precisamos entender que precisamos mais do que isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O primeiro desafio que temos é esse, é nos enchermos do Espírito. O meu e o teu desafio é nos enchermos do Espírito. E cada dia está mais difícil nos enchermos do Espírito. Por quê? Porque o nosso tempo está contado. A gente está atrasado. Hoje aqui no culto nós estamos atrasados. Vou ter que correr com a mensagem. A gente vive correndo, em freta. A gente vive como flecha, correndo. Mas olha, nós precisamos, independentemente disso, entender, se queremos uma vida vitoriosa, tudo vai depender de estarmos cheios do Espírito Santo. Porque se estivermos cheios do Espírito Santo, nós poderemos vencer as tentações. Nós poderemos vencer as lutas. Amados, isso é de suma importância. Porque diz a palavra aqui que Jesus teve fome. Teve fome, e o diabo se apresentou a ele quando ele estava com fome. O que é fome? A fome é uma necessidade real, e é uma necessidade vital, é autêntica, uma necessidade autêntica. A fome, ela causa o quê? Quantos aqui já sentiram fome por estar jejuando? Talvez, quando você está jejuando como Jesus estava, a fome vem, a fome aperta, mas ao mesmo tempo você sabe que a geladeira está cheia. Ao mesmo tempo que a fome aperta, você sabe que tem condição de, vai passar o horário do jejum e você vai poder comer. Mas você já parou para pensar em uma família, em alguém que teve fome e sem essa expectativa? A necessidade de comer algo sem ter o que comer, traz e provoca numa pessoa uma insegurança, uma instabilidade, uma incerteza profunda. Há um vazio dentro daquela pessoa. Há uma tristeza dentro daquela pessoa. Há um sentimento de solidão dentro da pessoa que tem fome. Então, Satanás se aproveita desse momento, para quê? Para tentar dar uma oportunidade a Jesus de se saciar com algo que não era pão. Ele olha para Jesus e diz assim: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e coma deles. Amados, nós às vezes não temos fome física porque temos acesso aos alimentos. A igreja busca cuidar dos seus. A igreja tem aí o Ministério de Compaixão, acompanhando semanalmente, diariamente, os pastores estão conectados com pessoas que precisam, estão ali assistindo. Mas muitas vezes nós temos outros tipos de fome. A fome da justiça, dentro de uma causa sofrida. A fome de amor, dentro de alguém que se sente realmente abandonado. A fome de companhia, de alguém que se sente só.
Eu conheci pessoas casadas que disseram assim para mim no aconselhamento pastoral: pastor, eu tenho ali uma pessoa do meu lado, mas é como se não tivesse ninguém. Eu me sinto só. Então há uma fome de companhia, de acolhimento. Quantas pessoas deixam igrejas porque não se sentem acolhidas? Fome de reconhecimento, de um bom trabalho feito, fome de alegria, fome de paz. São nesses momentos, onde a fome é justificável, que nós temos que ficar atentos. Amados, nossos erros, você que é cristão, você que crê em Jesus como seu Senhor, seu Salvador, os momentos, você que está em casa, os momentos de maior atenção para nós, não são aqueles momentos que sabemos que erramos. São os momentos que não erramos. São os momentos justificáveis. Jesus aqui teve fome. Nada errado com a fome dele. Mas o diabo se aproveitou disso. Nós precisamos entender que é assim que ele trabalha conosco também. Todos os momentos. Já viu aquela história daquele vendedor, mesmo sendo cristão, mas ele acha que ele precisa contar uma mentira para vender o seu produto, porque afinal de contas, se ele não vender o seu produto, ele não vai colocar alimento em casa. Aí ele vende o produto, talvez usando uma mentira, mas ele passa a sua filiação das mãos de Deus para a mão do diabo. Já viu aquela pessoa que briga no trânsito, por exemplo? Ela está com razão, a pessoa está andando devagar, aí ele fica lá e buzina, e xinga, e nem parece crente. Ele tem razão, aquela pessoa está andando devagar demais, ele está precisando ir. Cuidado, porque é ali que vem o tentador. Irmão, tome cuidado com o triste tentador. Ele é tão atentado que até Jesus ele atentou. Esse é o início do nosso tempo, eu, pastor Luiz. Até Jesus ele atentou aqui, irmãos, atentou com fome. Cuidado, irmão. E você, irmã, que está limpando a casa está limpa, um brinco. Aí o marido chega, ele chega amoroso, querendo te dar um beijo. Você grita com ele. Não pisa aí. Irmã, você estragou o seu serviço. É mais importante a alegria do teu marido ou o piso limpo? Tá certo, às vezes tem uns maridos aí mal educados. Mas é uma questão para você trabalhar depois. Porque o grito é um sinal de fragilidade, de desrespeito a você e a pessoa que está ouvindo teu grito. Amados, nós precisamos entender quantas vezes nós não murmuramos. Irmão, não murmure, ore. É melhor orar que murmurar. Ah, mas eu tenho razão. Eu estou no prejuízo. Né? Aqui no Brasil dizem, eu estou no preju. Estou no preju. Aí fica murmurando. E aquela irmã que não recebe um elogio do marido? Aí ela põe aquelas roupas provocantes para buscar. Não é irmã, né? Para buscar os olhares que não é do seu marido, ou vice-versa. O marido também fazendo isto. Porque, afinal de contas, eu mereço um elogio. E aquela sogra que ama palpitar na vida da nora? E a minha esposa que está rindo assim, do lado da nora dela. E aquela sogra que ama palpitar na vida da nora? E aquela mãe que não sabe que seu filho casou ainda? Fica querendo dar palpite em tudo na vida dele. Amados, nós precisamos entender isto. Às vezes nós queremos fazer uma boa ação. Eu fiz um casamento uma vez, eu me lembro que
no encontro de noivos, eu tinha tanta reclamação dos dois, dizendo a respeito dos pais, que eram possessivos demais, que eu terminei o casamento, eu dei de presente para os dois pais uma colher de pau para cada um. Falei, vocês não precisam mais colocar colher no casamento do filho de vocês. Está aqui, ó. Amados, nós precisamos entender isso. E aquela pessoa que se dopa de remédio, porque afinal de contas, a vida está difícil. E por si vai se dopando de remédio. Pecados sexuais, por conta da sexualidade. Você já viu que na questão sexual, quando há uma traição, é sempre a culpa do outro. Ah, porque meu marido nunca me olhou, ou então porque minha mulher não me dava atenção. Nós precisamos observar tudo isso e entender que é assim. E quando vamos abaixar aqui, vamos trazer a coisa mais para o real, né? E quando nós corremos demais, tomamos multa no trânsito, porque afinal de contas a gente está atrasado. São nessas horas que, sabe o que fazemos? Nós transformamos pedras em pães. Atitudes erradas, mas talvez dentro de uma necessidade real. Necessidade real, mas fazendo coisas erradas. Nós precisamos observar isso e olhar para Jesus e aprender com Ele. O jejum de Jesus nos ensina que podemos estar seguros e preenchidos pela palavra, todo vazio, todo sentimento de insegurança vai embora quando nós estivermos alicerçados na palavra. Por isso que ele cita o texto dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Amados, nós precisamos entender e aprender a ideia de vivermos com faltas, com necessidades, prejuízos. Porque se a gente decidir, para mim não vai faltar nada, meu irmão, você já está condicionando a sua vida ao inferno. Quem vive dentro de uma estrutura, dentro de uma bolha, onde nada vai faltar, já está condenado. Mas Jesus te livrou, meu irmão. Jesus te salvou, minha irmã. Jesus te escolheu, e você o escolheu, para que você fosse livre. E ser livre é isto, é viver dentro dos conceitos de Deus. E Ele está nos mostrando aqui, sim, podemos viver tendo necessidades. Podemos viver tendo, dentro de uma questão que às vezes, dentro de vazios. Porque o que nos preenche é a presença dEle. Eu te faço um apelo. Observe a sua vida. Eu te dei exemplos aqui, mas cada um coloca dentro da sua realidade. Só não transforme pedras em pães. Porque se você fizer isto, vai ter uma congestão. Se você fizer isso, vai ter uma dificuldade. Por mais alívio que você sinta naquele momento, mas depois não vai te fazer bem. O ideal é você viver com gratidão. Em todas as coisas, seja grato a Jesus. Viva assim e você será feliz. Essa é a primeira tentação de Jesus e nós podemos aprender esse exemplo. Um outro exemplo, o cristão sofre tentação quando ele quer ter tudo no seu controle. O diabo pega, o eleva. Olha aqui o que o diabo faz, sempre é o mesmo ato, o eleva. Olha, você pode mais.
cuidado com tapinha nas costas. Tapinha nas costas podem ser ação do diabo na sua vida. O eleva e oferece a ele o controle dos reinos do mundo. Amados, só ofereceu a Jesus isso, o controle. Mas vamos falar a verdade, a gente gosta de controle. E cada vez mais a gente gosta de controle. E agora o controle está na nossa mão. Esse dia eu fui visitar uma irmã, ela está certa, não está errada não. Ela falou assim, olha, vou te mostrar aqui uma coisa, onde estão meus filhos? Pá, pá, mostrou o filho, tá? Porque ela está controlando o celular. Tem gente que espelha o celular da esposa para controlar cada respirar dela e vice-versa, do marido também, viu, irmã? Tem gente, mulher, espelhando o celular de marido. E aí, controle. Nós controlamos a vida de todo mundo. A gente fala assim, quero ver quantas pessoas o pastor Giovanni atendeu hoje. Não é brincadeira. Mas, amados, amamos controlar a vida das pessoas, porque amamos controle. Nós aprendemos que controlamos saúde. Nós temos que cuidar da saúde. Nós controlamos o mercado financeiro. Agora nós resolvemos que nós controlamos política. Nós controlamos tudo. Tem pastor até controlando voto de crente. Graças a Deus pela Igreja do Nazareno, que ela prega a palavra. E entendendo a palavra, ninguém vota errado. Todos que entendem a palavra, votam certo. A palavra do nosso pastor, fenomenal. Todo cristão que entende a palavra, vota dentro da palavra. E ponto final. Não tem discussão. Você não tem que revelar nada para ninguém. Amados, em nome de Jesus, nós precisamos entender que se nós buscarmos controle de tudo, nós vamos encontrar inquietude dentro de nós. Sabe por quê? Quem quer controlar tudo, quer assumir o lugar que não é dele. Satanás está oferecendo a Jesus algo que já era dele, porque Jesus era Deus. Jesus é Deus. Então Satanás está querendo colocar na mão dele algo que ele já tem. Mas eu e você precisamos entender uma coisa. Nós somos filhos de Deus, mas nós não somos deuses. Ei, nós somos filhos de Deus, mas nós não somos deuses. A renúncia do controle pode parecer que nos fragiliza. Mas não, a renúncia do controle nos livra da tentação. Aqui Jesus, ele renuncia o controle do mundo, até porque o mundo já estava no seu controle. Mas eu e você precisamos dizer assim, seja feita, Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Nós voltamos para a oração de Jesus e falamos assim para ele. Quem não renuncia o controle de sua vida, vai viver em raiz de amargura. Vai viver em dependência. Quem quer controlar tudo, imagine, irmão, é uma vida medíocre. Porque ninguém vai conseguir controlar tudo. E ainda que você seja muito boa, você vai controlar e sempre vai estar precisando controlar mais. Vai ser um dependente de controle. Assim como existe dependente químico, assim como existe dependente de álcool, dependente de controle. A pessoa está aprisionada. E Jesus veio para te libertar. Libertar. Talvez você hoje chegou na manhã na igreja porque Ele quer que você viva uma vida abundante. Uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo não transforma a pedra em pão. Alguém cheio do Espírito Santo, quando está com fome, é atrás de pão que ele vai. Quando ele precisa resolver a sua vida, ele resolve assim, por mais necessidades que eu tenha, por mais vazios que eu tenho, por mais sonhos que eu tenho, eu confio a minha vida no Senhor. Seja feita a vontade dEle, não a minha. Aleluia. E no controle, quando me oferta o controle,
eu faço o quê? Eu digo, Senhor, eu vou caminhar contigo. E por último, o cristão pode sofrer tentação quando ele tem o seu amor à prova. Olha o que o diabo faz com Jesus. Ele chama Jesus e fala para ele assim: se realmente você é filho de Deus, ele leva no pináculo, o pináculo é o lugar mais alto do templo. Se você é realmente filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e você não vai sofrer nem um arranhão, nenhuma pedra vai te machucar. O que o diabo está fazendo para ele? Se você é filho de Deus, pede uma prova para ele de que você é filho dele. Talvez você já tenha falado isso para Deus. Eu estou vivendo tanta coisa, Senhor, mas nem pareço que sou filho de Deus, não parece que eu sou filha de Deus. O diabo te coloca em xeque quando ele busca de você uma confirmação. Você não precisa de confirmação. Se você crê em Jesus, ele morreu na cruz, e você tomou posse da tua vitória, o Espírito dele fala com você. Ainda que você estiver passando por qualquer necessidade, ainda que você estiver vivendo momentos difíceis, você será amado e sentirá amado por Deus. Gente que vive precisando de prova de amor, eu gostaria tanto de ter tempo, irmão, para falar disso hoje com você. Gente que vive precisando de prova de amor, é gente que vive esmolando. Gente que vive precisando prova de amor, é gente que não conhece o amor. Porque quem conhece o amor, sabe que é amado. Quem conhece Jesus, sabe que Ele o amou. Quem conhece Jesus não tem dúvidas. Pastor, e nas necessidades? Não há dúvida. Um dia uma pessoa discutindo Bíblia comigo, disse isso para mim. Pastor, você realmente crê em Jesus? Realmente crê em tudo isso? Eu falei, irmão, olha, se tudo isso não fosse verdade, já valeria a pena, só pelo que eu vivo hoje. Se eu morrer e tudo acabasse, para mim já valeria a pena, porque com Jesus a gente sempre está cheio do amor dele. Gente que vive na dependência do outro, então vai sempre precisar de uma prova de amor. Deus hoje quer te libertar, em nome de Jesus. Quem aqui crê que Jesus ama? O ama. Você pode dizer, Jesus, eu te amo, muito obrigado. Quantos aqui precisam de uma prova de amor de Jesus? A maior prova foi dada na cruz do Calvário. Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito filho, para que você tivesse vida eterna. Dá glória a Deus, Ele te ama, Ele te ama. Não crendo no amor, nos tornamos dependentes de provas de amor. Aí passamos a buscar amor em todos os lugares, em qualquer pessoa, em qualquer carreira, em qualquer situação, em nós mesmos, no destino. Aí nós passamos a fazer uma leitura da vida fatalista. Mas Deus hoje nos chama a viver uma nova história. Deus te ama. Você não terá dúvida se você disser para Ele: eu abro meu coração, Jesus, entra na minha vida, transforma meu coração. Então você que vive precisando de prova de amor, um convite para você: pare de esmolar, pare de viver de esmola. Amém? Pare de tentar transformar pão em pedra. Pare de tentar controlar todas as coisas. Deixa o controle da tua vida, da tua família, da tua casa nas mãos de Jesus. E, por último, não esmole amor, se encha do amor. Somos livres ou não? Nos coloquemos em pé. Todos temos necessidades de nos sentirmos seguros, saciados, amados e no controle.
Agora eu te faço uma pergunta, porque a pergunta responderá se você está vivendo em graça ou em tentação. A pergunta é: você tem vivido por fé? Você tem vivido por fé? Ou você tem vivido por circunstâncias? Você tem vivido por fé? Você tem vivido tentando preencher vazio? Deus te dá um tempo hoje para você entender. Você não precisa disso. Se você tentar viver a vida preenchendo vazios, você vai viver a vida e não vai gozar dela. Você não pode viver a vida para tentar preencher seus buracos. Porque se você viver a vida para tentar preencher seus buracos, você não vai perceber as possibilidades da vida ao teu lado, ao teu redor. Amados, essa palavra é poderosa. Você pode viver sem pão. Você pode viver da palavra de Deus. Você pode viver da vontade de Deus. É claro que Deus não vai te deixar sem pão. A Bíblia diz que nunca se viu um justo mendigar o pão. Ele vai te alimentar. Ele vai cuidar de você. Mas às vezes a falta, Ele permite a falta para que você aprenda. Ainda com a falta, eu posso servir a Jesus. Eu posso me encher dEle. Se Deus falou com você, sai do teu lugar, eu quero orar por você. E logo em seguida, nós vamos receber a bênção e vamos embora. Se Deus falou com você, você quer uma oração, precisa entregar a sua vida para Jesus, ou quer renovar teu voto com Deus, não tenha vergonha, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Uma pessoa, talvez você está precisando de pão. Deus, na casa do pão, tem pão. Talvez você precise deixar o controle nas mãos de Jesus, controle da tua própria vida. Às vezes não é nem controle da vida do outro, às vezes é controle demais na sua vida. Mas hoje você vai colocar a tua vida nas mãos de Jesus. Vale a pena, vale a pena. Confiar em Deus a tua vida vai valer a pena. Você dirá como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe quem vai estar com você? Deus. A tua mão vai ser tocada por Ele. Aleluia. Você que vive precisando de uma prova de amor, Deus te deu a prova de amor morrendo na cruz do Calvário por você. Você que vive precisando de uma prova de amor dentro de casa, do teu filho, do teu marido, da tua esposa, ou dos teus pais, amados, em nome de Jesus, vem aqui. Eu quero orar por você. Deus vai te livrar. Você em casa, a mesma coisa. Eu quero orar por você. Fechemos nossos olhos. Senhor, eu quero consagrar esse momento ao Senhor. Quero consagrar, Senhor, essas pessoas que aqui estão, as pessoas que estão, não saíram dos seus lugares, mas estão tocadas pela Tua palavra, as pessoas que estão em casa, Senhor, pessoas que têm vivido lutas, têm vivido tentações, e Senhor, por algum motivo, muitas vezes têm cedido às tentações, têm transformado pães em pedras, têm, Senhor, buscado ter o controle de todas as coisas, e outras, Pai, têm realmente vivido buscando uma prova de amor. A Tua palavra nos livra, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos toca nessa noite. Eu, em nome de Jesus, intercedo por cada vida aqui, para que elas se sintam acolhidas pelo Senhor, e para que toda obra contrária, todo diabo, toda investimenta do maligno, sejam repreendidas em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, essas vidas com a libertação. Em Teu nome eu oro e agradeço. Aleluia. Agora eu quero fazer uma outra oração em 1 minuto. Quantos aqui precisam ser cheios do Espírito Santo? Fique com sua mão levantada. Você que precisa mais do Espírito Santo, repete depois de mim: Senhor Jesus, a minha vida te pertence, eu sou do Senhor, mas hoje eu quero te pedir, vem sobre mim, e me enche do Teu Espírito,
batiza-me com o teu Espírito, para que eu sinta o meu coração se aquecer, de forma que eu não viva mais submetido às tentações, mas que eu viva pela tua palavra, e que eu me mantenha em pé, a despeito de qualquer luta, em nome de Jesus. Eu profetizo uma vida cheia de Deus. Amém, amém, amém. Dá aplauso a Jesus, dá aplauso a Jesus. Viva na graça, viva pela graça, em nome de Jesus. Faz assim com a tua mão. Pai, nós te agradecemos por esse lindo culto, tudo que aqui aconteceu. Nós pedimos que o Senhor continue conosco, por onde nós passarmos, que durante essa semana o teu Espírito nos encha e nos renove, Senhor, em nome de Jesus. Guarda tuas filhas, os teus filhos, cada família aqui representada, esses irmãos que estão conosco conectados, abençoe suas casas, seus lares, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Deus, com o amor do nosso Pai, que a doce presença e consolação do Espírito Santo caminhe contigo hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Aqueles que acreditam digam amém, amém. Abraça teu irmão, tua irmã que está perto de você, e vá em paz, que Deus vos abençoe.